Questão da Fundep de nível médio, a prova aplicada no ano de 2023. Releia o trecho a seguir. O fenômeno não é exclusividade nossa e ocorre em vários países. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque é acentuada, pelo mesmo motivo da palavra destacada no trecho. Será que diagnóstico é o mesmo motivo? É pelo mesmo motivo acentuada como países? E médio e saúde é o que a gente vai ver agora. Então, acentuação gráfica, você vai se lembrar das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Você vai se lembrar de que eu sempre começo a contar da direita para a esquerda. Então, café, você observa que a sílaba tônica é o fé e neste caso eu tenho uma palavra oxítona. Primeira coisa que eu tenho de fazer é identificar países. Então, vou separar em sílabas para você saber. Será que é um oxítona, uma paroxítona ou uma proparoxítona? Neste caso aqui, você observa que eu tenho um hiato. O que é hiato? Quando você separa em sílabas, as vogais ficam em sílabas diferentes. Hiato é diferente do ditongo. Ditongo permanece na mesma sílaba. As vogais permanecem. Hiato, cada uma vai ficar em uma sílaba. Então, o que fala a regra? Eu acentuo o I e o tônicos quando formam hiato, seguidos ou não de S, desde que não estejam precedidos de NH. Então, português é isso mesmo. De uma palavrinha vem várias regras. Então, hiato aqui eu vou acentar o I e U. É o mesmo caso se eu pegar aqui, por exemplo, sa, ida, tem acento? Tem acento, porque você vai observar que vogal, duas vogais ficaram em sílabas diferentes, eu vou acentuar o I e o U. E se eu pegar a palavra ra, in, nha, eu não acentuei porque depois do I vem o NH. Rainha, bainha não recebem acentos. Então, acentuei países porque formou hiato aqui. Diagnóstico, aí você já vem separando aqui, não é isso? Diagnóstico. Então, você observa que a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, aqui eu tenho uma palavra proparoxítona. Não precisa nem separar toda a palavra em sílaba. Você separou aqui, observou que a sílaba tônica é a antepenúltima, eu tenho uma palavra proparoxítona. Critérios, aí você vem aqui e já separa. Critérios. É o mesmo caso de Mário. É uma paroxítona terminada em ditongo. Quando aparecerem essas paroxítonas, você vai se lembrar do mestre Mário. É mestre Mário, não é Mario. Mário, então, é paroxítono, que é a sílaba tônica, é a penúltima, terminada em ditongo crescente. São acentuados. Então, critérios, paroxítona. Da mesma forma, a palavra médio também. Observe aqui, a sílaba tônica é o médio, paroxítona terminada em ditongo. Aqui você já eliminaria essas duas porque é o mesmo critério, utilizando a palavra critério aqui, você observa a mesma terminação. Então, a alternativa D está correta porque saúde. Eu tenho o que aqui? Novamente, eu tenho uma palavra composta, aqui aparece o que? Um hiato. Acentuo I e U tônicos quando formam hiatos. Podem estar sozinhos ou seguidos de S. Vou deixar aqui. Será que juiz tem acento ou deve ter acento? E a palavra juízes tem acento? Qual delas tem ou quais tem? As duas têm? Eu quero que você interaja comigo na seção de comentários. Aqui coloquei um pingo no i, porque senão facilitaria. Qual delas tem acento e por quê? Releia o trecho a seguir. Este projeto não tem nenhuma filiação à Universidade Harvard. Nesse trecho, o acento indicativo de crase é regido pela palavra. Então, pegou a sua prova, ela tem crase, a primeira coisa que você vai fazer é escrever não. Quando você não usa crase. Antes de palavra no masculino, antes de verbo no particípio, muita atenção com os pronomes indefinidos, principalmente o pronome toda, que as bancas gostam de cobrar muito, não uso. Antes dos artigos
indefinidos também não uso crase. Não vou usar crase, isso daqui é importante também, crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Aqui uns casos mais cobrados, os casos mais cobrados pelas bancas. Crase no singular antes de palavras no plural, vou trazer um exemplo aqui. Não me referi a mulheres. Então, primeiro ponto é você compreender que se eu tenho uma crase, vamos consertar aqui, não me referi a mulheres, não é isso? Então, vamos refazer esta palavra aqui porque está muito ruim. Não me referi a mulheres. Mulheres, você observa que é um substantivo no plural. Se eu tenho um substantivo no plural, não vou usar crase aqui, correto? E se eu colocasse o S aqui, se ele fosse para o plural? Não me referi às mulheres, aí teria crase. Crase no singular, antes palavra no plural, nem a pau juvenal. Por que eu usei crase aqui? Eu já sei que a crase é a junção da preposição mais o artigo definido feminino a. Então, para ter crase, algum termo anterior tem de exigir a preposição, correto? Esse projeto não tem nenhuma filiação à Universidade de Harvard. Se ele é filiado a alguma coisa. Então, filiação a alguma coisa. Então, alternativa C, que está correto. Por quê? O substantivo filiação exige a preposição a, mais o artigo definido feminino a, que vem acompanhando a Universidade Harvard, deu a com acento indicativo de crase. Os dados da última PNS mostram que o percentual de usuários de derivados de tabaco é de 12,8% entre os entrevistados, onde apresenta aqui um desvio gramatical, ou seja, apresenta um desvio gramatical. Por quê? Ele está relacionado a quê? Resumindo, onde está o erro nesta frase? Então, será que é pontuação? Acentuação? Regência? Concordância? Concordância é mais fácil, né? Por exemplo, os dados mostram. Então, aqui, que o percentual é. Então, concordância verbal eu já vi que está ok. Acentuação, última, tem acento? Sim. Usuários tem acento? Sim. Tem acento? Sim. Então, aqui também a acentuação está ok. Agora, regência ou pontuação? Na realidade, o equívoco aqui está em pontuação. Por quê? Observe aqui, os dados mostram. Quem mostra? Eu tenho o verbo e aqui eu tenho o sujeito. Caro concursando, é o que eu chamo de SVC. Observe aqui, não pode separar, não pode usar a vírgula para separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. É o que eu chamo de SVC. Não separa por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Olha aqui, eu creio em você, não posso. Então, anote aí, SVC, não separo por vírgula o sujeito do verbo, não pode ter esta vírgula, e nem o verbo do complemento. Aqui, como eu tenho uma adjunta adverbial de curta extensão, é interessante esse macete também. Se entre o sujeito e o verbo aparecerem duas vírgulas, provavelmente estará correto, que estará separando a adjunta adverbial deslocado. E, no caso da alternativa B, da mesma forma, entre o complemento, entre o verbo e o complemento, se aparecerem duas vírgulas, se eu coloco ali, eu creio, vírgula, sempre vírgula em você, ok. Uso facultativo. Uso de curta extensão, geralmente a gente não usa, eu creio sempre em você, sem vírgula. Então, aqui, olha aqui, SVC, separou o sujeito do verbo por vírgula, não pode de jeito nenhum. Na oração, entretanto, é necessário que haja equipamentos e profissionais capacitados para exercer determinadas funções em um evento online. As palavras podem ser classificadas, respectivamente, seguindo a ordem. Comece pela mais fácil. Eu não sei qual é a mais fácil para você. Agora, será mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Isso daqui você tem de saber. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia.
são as conjunções coordenativas adversativas. Então, entretanto, eu já sei que é o quê? Uma conjunção. Então, conjunção. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, é uma conjunção, correto? Então, já vim aqui, descartei essas outras. Aí você vai começar pela próxima. Se é um verbo, haja, se tem dúvida, então deixa. Observe aqui, ó. Os profissionais capacitados, um evento online, substitua. Ah, quer saber se é adjetivo? É aquilo que caracteriza o substantivo. Então, evento é um substantivo e aqui online está especificando que tipo de evento. Presencial, bom, ruim, péssimo. Então, você observa aqui que aquilo que caracteriza um substantivo é o adjetivo. Então, neste caso aqui, eu já sei que a última é adjetivo, já gabaritei a questão sem precisar saber que haja equipamentos, que é necessário que existam equipamentos. Lembrem-se disso daqui, o verbo haver, quando puder ser substituído por existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Então, aqui o correto é que haja mesmo. Haja é verbo e, novamente, quais profissionais? Os profissionais bons, ruins, magros, altos, é aquilo que vai caracterizar o substantivo profissionais. Então, adjetivo, adjetivo, alternativa B. Conforme a língua padrão prescrita nas normas gramaticais tradicionais, vamos marcar a alternativa em que a concordância nominal está incorreta. Preciso da alternativa errada. Então, será que as línguas, quando fala que as línguas espanhola e inglesa, será que está correto? E quando eu falo é proibido a entrada, dadas as aparências, a medicação indicada foi eficaz, abriu a página 1 da edição 3 do segundo volume do livro. Será que está correto aqui? A página 1 da edição 3 do segundo volume do livro. Aquelas candidatas também está correto aqui, fizeram o exame meio ou meia nervosas. Concordância nominal, nominal vem de nome. Então, quais são os nomes envolvidos na concordância nominal? O que vai prevalecer, que estará aqui no centro, é o substantivo, correto? Então, o que fala a regra? Que é a concordância nominal, é a concordância em gênero e número. Então, vou colocar aqui, gênero e número entre os nomes. Então, gênero é o que? Masculino e feminino. Número, singular e plural. Então, eu tenho o substantivo aí, o adjetivo, o artigo, o pronome, o numeral, todos eles vão concordar com o substantivo em gênero e número. O que quer dizer isso? Simples assim. Se eu tenho esta frase aqui, eu vou colocar aqui, homem, vou colocar primeiro o substantivo. Então, eu tenho aqui homem. Eu falo o quê? A homem? Não, eu falo o homem, não é? Então, você observa o quê? Que o artigo concordou com o substantivo em gênero e número. Ambos estão no singular masculino. O homem bom? Não. Ou melhor, o homem boa? Eu não vou falar, vou falar o homem bom. Então, você observa que o adjetivo aqui está concordando com o substantivo. Regra geral, esses nomes aqui, a concordância vai ocorrer em gênero masculino e feminino e número singular e plural entre os nomes. Observe aqui, esta daqui, ó, naquela escola. Então, escola é um substantivo, não é isso? Naquela, você vai observar que é a junção da preposição em, mais o pronome demonstrativo aquela. Então, o pronome aqui está concordando com o substantivo. Eu não falaria naquilo, escola, naquele, escola, não. Ensinam-se as línguas. Aqui você observa que eu tenho um substantivo. Então, quando eu tiver dois adjetivos que se referem a um substantivo, você vai colocar este substantivo no plural e os adjetivos virão no singular mesmo. Então, seria tipo, ele está matriculado nos ensinos fundamental e médio.
Então aqui a alternativa A está correta, eu preciso da errada. Essa regra aqui é bem interessante. Quando tiver dois adjetivos que se referem ao mesmo substantivo, aí o substantivo vai para o plural e os adjetivos virão no singular, correto? Agora, se fosse assim, ensinam-se a língua espanhola e a inglesa. Se tivesse um A aqui, aí eu poderia colocar no singular. Mas aqui, as línguas espanhola e inglesa. Ele venceu os campeonatos brasileiro e argentino. Então, você coloca o substantivo no plural e os dois adjetivos ficam no singular. É proibido a entrada ou é proibida a entrada? Bateu aquela dúvida, né? Agora vou explicar para vocês um pouquinho aqui quando aparecerem essas expressões. É bom, é necessário, é proibido. Como aparece aqui, será que o correto é proibido a entrada ou seria é proibida a entrada? Observem. As expressões é bom, é necessário, é importante, é preciso, é proibido, elas vão concordar com o substantivo, elas vão variar somente se o substantivo vier acompanhado de um determinante, que seja um artigo, que seja um pronome ou um numeral também. Então, se o substantivo vier acompanhado, elas vão concordar com aquele determinante. Se não vier acompanhado, elas ficarão na forma original, no singular. É proibido a entrada. Primeira coisa, aqui está o substantivo. Este substantivo, ele está acompanhado de artigo, pronome, numeral, adjetivo? Nada disso. Então, ela fica invariável. É proibido entrada. E agora, entrada novamente, substantivo, não é isso? Ele está acompanhado de um determinante? Sim. Ele está acompanhado de um artigo. Então, neste caso, ela vai concordar com o determinante. Observe, ao invés de ser é proibido a entrada, virou o quê? É proibida a entrada, porque ela vai concordar com o determinante. Se estivesse no plural, eu falaria o quê? São proibidas as entradas. Ela vai concordar com o determinante. Vem sem determinante, fica na sua forma original, vai ficar no masculino singular. É necessário estudar. Por exemplo, se eu disser entrada, proibido, não vem acompanhado de determinante, fica na sua forma original. A entrada é proibido, ou então é o quê? É proibido entrada, igual está aqui no início. É proibido a entrada, é proibida a entrada. Agora, se aparecer lá na sua frase, em uma prova, por exemplo, entrada proibida, aí não tem problema, porque, neste caso, o proibida está se referindo, ele é um adjetivo, entrada proibida, entrada boa, entrada ruim, adjetivo concordando com o substantivo. Mas se aparecer o verbo de ligação, você vai se lembrar disso. Tem determinante? Concorda com ele. Não tem determinante, fica invariável. É necessário ter paciência também, está correta aqui esta frase. Por quê? Cadê o determinante? Não tem artigo como aqui no exemplo de é proibida a entrada. Então, agora que vocês já compreenderam, vocês observaram, é simples assim. Se aparecer o determinante, neste caso aqui, um artigo, ou essa expressão é proibido, vai concordar com esse artigo. Não apareceu artigo, invariável, é proibido entrada. Apareceu artigo acompanhando o substantivo, aí o verbo de ligação, o predicativo aqui também do sujeito, concordarão com esse artigo. Então eu falo o quê? Correto aqui seria o quê? É proibida a entrada. Por quê? Apareceu um artigo feminino, aí esta palavra proibida também estará no feminino. Então, alternativa errada, alternativa B. As aparências dadas as aparências, corretíssima aqui. A medição indicada foi eficaz. Medição indicada, medição eficaz. Corretíssima. Abriu a página 1 da edição 3 do segundo volume do livro. Toda perfeita também. Não há equívocos. Aquelas candidatas, como eu já falei lá em cima, você observa aqui que o quê? O pronome concorda com o
substantivo aqui. Fizeram o exame meio ou meia nervosas. Meia, aqui somente peça do vestuário, aquilo que você calça, ou então metade. Se for advérbio, é invariável. Advérbio invariável. Não existe ela estava meia triste. Não. Ela estava meio triste, meio nervosas estavam as candidatas que realizaram o exame. Questão bem interessante. Memorizou aí a concordância nominal? A linguagem coloquial é uma variação utilizada em situações cotidianas mais informais. Então, você observa, a linguagem informal é aquela que você tem com seu amigo no grupo do WhatsApp, por exemplo. A coloquialidade encontra fluidez na oralidade e não segue normas da gramática tradicional. Então, isso daqui é aquilo que, da maneira que a gente fala, então a gente utiliza muita linguagem coloquial. Muitas pessoas falam de forma espontânea e não seguem as normas da gramática tradicional. Das alternativas a seguir, a única que não se caracteriza pela presença de linguagem coloquial. Só tem uma em que não aparece a linguagem coloquial. A família estava atrasada. Conversando com seu amigo, você vai, eu estava na festa ontem. Beleza. Então aqui já aparece alguma coisa, vamos ver? Então já vou verificar aqui com vocês. A família estava, não. A família estava, seria a norma padrão. Então, já descartei porque essa primeira aparece a linguagem coloquial. Estava, quem vai a algum lugar. Nada de fui no banheiro, eu fui ao banheiro. Onde está o meu livro? Até aqui está ok. Ontem ouvi na estante do escritório. Ontem ouvi. Eu não vou falar. Ontem vi ele. Eu vou usar o quê? O pronome oblíquo átono que vai substituir o ele. Então, aqui você observa, a concordância nominal também está ok, porque aqui eu tenho um advérbio, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele e, neste caso, eu tenho uma próclise. Ontem ouvi na estante do escritório, perfeita aqui a alternativa B. Você não assistiu ao filme? Assistir com significado de ver, ele é um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é que ele vem acompanhado de preposição, vai exigir a preposição a. Então, você não assistiu ao filme? Corre porque ele vai sair de cartaz. Então, aqui eu posso falar também corra, lá no imperativo afirmativo. Então, vim aqui, descartei a alternativa C porque o correto é assistiu ao filme. Foi eu que fiz a sobremesa. Foi eu? Eu? Foi não. Então, o correto seria o quê? Fui eu que fiz a sobremesa. A sobremesa. Precisei do óculos? Não, gente. Óculos não são as lentes. Eles têm duas lentes. Então, são os óculos, meus óculos, dos óculos para ler a receita. Eu fui, só você observar, não. Correto é eu fui, então fui eu. A bola passou rápido perto do gol e a plateia está correta. Estava toda no celular, não. Se você estava no celular, você estava dentro do celular. Então, correto aqui. E a plateia estava ao celular. Poderia até retirar o toda aqui também. A plateia estava ao celular. Então, todas aqui apresentaram pelo menos um desvio aqui, apresentando características da linguagem coloquial, da coloquialidade, da informalidade. Correto? Então, alternativa B, corretíssima. De acordo com as regras de utilização do hífen, assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de acordo com a norma padrão. Preciso da alternativa correta. Então, caso não memorize, caso ainda não saiba, anote essa regra. Os opostos se atraem e os iguais se distanciam. Tem hífen? Primeira coisa é isso. A gente vê aí nos carros de autoescola. O que você vai observar? Quando o prefixo terminar com uma vogal, então aqui eu tenho, o prefixo terminou com uma vogal, a palavra da frente começou com vogal diferente, aí você junta. Os diferentes se juntam, os opostos se atraem. Agora, se eu tiver aqui, ó,
Quando ele termina com uma vogal, não vou colocar este não, porque já aparece. Termina com uma vogal, a palavra da frente começa com a mesma vogal, você vai usar o hífen, correto? Então, os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Micro-ondas, sílabas vogais iguais, você vai usar o hífen. Óbvio que eu vou começar por essa. Os opostos se atraem, vogais diferentes. Então, eu vou usar o que aqui? Vogais diferentes. Eu já sei que vai juntar. Então, nada disso. E agora, se os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Então, aqui está correto e aqui também está correto. Então, vamos ver aqui se de repente a gente já até gabaritou a questão. Então, autoestima, tudo junto, porque os opostos se atraem. Vim aqui e já descartei. Anti-inflamatório, os iguais se distanciam. Tem hífen. Então, aqui está correto. Não pode ser. Olha aqui. Gabaritei a questão sem saber que fim de semana e pós-graduação. Os prefixos pós e ex, sempre com hífen. Ex-presidente, vice-presidente, pós-graduado, pós-graduação também com hífen. E fim de semana, mão de obra, não tem mais hífen. Quando aparecerem esses nomes compostos aqui e que neles aparecerem preposições, fim de semana, mão de obra, pé de moleque, aí vocês vão se lembrar de que somente usaremos o hífen se eles estiverem se referindo à zoologia, aos animais, bem-te-vi, por exemplo, e às plantas, cana-de-açúcar, por exemplo. Então, eu só vou usar o hífen se referir à zoologia e às plantas. Então, fim de semana não tem, mão de obra não tem, mas outras infinitas palavras perderam o hífen com o novo acordo ortográfico. Tem hífen? Os opostos se atraem e os iguais se distanciam. Já vai ajudar bastante. Releia o trecho a seguir observando o verbo destacado. Então, eles tinham. Na passagem anterior, o verbo em destaque é transitivo direto. Transitividade verbal. O que vocês precisam saber? Primeiro ponto, eu posso ter um verbo intransitivo, aquele que não pede complemento. Maria chegou. Pronto. Eu preciso perguntar o quê? De quê? De quem? Não. Eu posso ter um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo direto é aquele que vai pedir um complemento, que é um objeto direto, sem preposição. Verbo transitivo indireto vai pedir um complemento que virá acompanhado de preposição. Então, se eu falar aqui, comprei o carro. Se eu chegar e falar para vocês, comprei, vocês vão falar, o quê? Então, neste caso aqui, é um verbo transitivo direto e você observa que este objeto direto não veio acompanhado de preposição. Se eu pegar, por exemplo, um outro verbo aqui, um verbo transitivo indireto, que vai ser aquele que virá acompanhado de preposição. Se eu disser lá, por exemplo, assistir, coloquei esse daqui porque ele é bem interessante. O jogo ou ao jogo. Assistir com sentido de ver é verbo transitivo indireto, vai exigir a preposição a. Então, assistir ao jogo, aí você observa, ao jogo, objeto indireto, ele vem acompanhado de preposição. E o que eu tenho aqui? Ele tem o quê? Verbo transitivo direto. Acesso, objeto direto. Então, eu preciso da alternativa em que teremos também um verbo transitivo direto, correto? Desde a antiguidade existe o quê? Preocupação. Será? Ele apresentou o quê? Verbo transitivo direto. Alguma evolução, objeto direto. Você observa aqui, ó. Destas, somente a última apresentou. A última, aqui eu já tenho um sujeito. Então, a frase já está na sua ordem direta. Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Então, já descartei. Porque eu preciso daquela lá que não possua a mesma classificação. Ou seja, que o verbo em destaque não seja transitivo direto. Houve o quê? Verbo transitivo direto. Ah, mas cadê o sujeito? Aqui é uma oração sem sujeito. Houve um ano, objeto direto. Então, é verbo transitivo direto. Eu preciso de um verbo
que não seja transitivo direto. De se criar, ele criou o quê? Verbo transitivo direto. Um plano, objeto direto. Então, aqui eu já pego e faço o quê? Com verbo transitivo direto, eu tenho um objeto direto. Então, a única que não tem um verbo transitivo direto é isso aqui. Por quê? Essa frase é bem interessante. Desde a antiguidade, adjunta adverbial expressando a circunstância de tempo. Existe preocupação. Então, eu vou falar o quê? Preocupação existe. Preocupação existe. Então, aqui você observa que preocupação é sujeito. E o verbo aqui é o verbo existir. Preocupação existe. Pronto. Ah, pediu o complemento? Não. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo, aquele que não pede complemento. Bem interessante, porque, de repente, você acha que aqui existe preocupação. Não, preocupação não é objeto direto. Preocupação é um sujeito. Então, aqui é um verbo intransitivo, a única que não possui a mesma classificação quanto a transitividade. Então, turma, encerro por aqui o nosso simulado da Fundeb. Acesse cienciaexata.com, conheça os nossos cursos e também se inscrevam neste canal. Um abraço!